A história da maçonaria remonta ao tempo do rei Salomão. Como sabemos, Salomão foi um homem muito sábio, mas por conta de suas abominações com as mulheres de terras estranhas ele abandonou a Deus. Mas antes Deus lhe deu entendimento de construções, então ele ordenou a construção de um magnífico templo, conhecido como o Templo de Salomão. O único, além de Salomão, que sabia decifrar as escrituras do templo do rei Salomão, era Hiram-Abif. Este era arquiteto e foi enviado por Irão, o rei de Tiro, aliado do rei Salomão. Hiram-Abif, com um caráter e um grau de sabedoria bem elevado, conquistou o rei Salomão e o rei deu a ele o conhecimento de decifrar os códigos para a construção do templo que Salomão construiria para Deus. 1 Reis capítulo 7 versículo 13. A lenda de Hiram-Abif se dá como tendo sido assassinado por 3 maus companheiros. Lenda é um relato fantasioso que parte de um fato verídico. Hiram, o arquiteto, existiu. A história dos hebreus o refere. E ele foi assassinado por 3 construtores, porque ele era o único que sabia decifrar as escrituras do templo de Salomão, as quais alguns tinham cobiça. Alguns autores dizem que a lenda teria sido criada para dar sustento político à casa real dos Stuart. Os nomes dos 3 companheiros que assassinaram a Hiram-Abif seriam Jubela, Jubelo e Jubelum, que deram origem aos sinais posturas dos 3 primeiros graus maçônicos, simbolizando o corte da garganta, a extração do coração e a dilaceração do ventre, forma como Hiram teria sido assassinado, dentro da lenda de Hiram-Abif, conhecida como lenda do 3º grau. Nesta lenda, surgem 3 assassinos, que feriram de morte o mestre, através de golpes com instrumentos de trabalho, a régua, o esquadro e o maço. Todos os golpes contribuíram para essa morte e todos os produziram com excessivo dolo. Diz-se em maçonaria, assassino, aquele que trai os ideais maçônicos, pois destrói a vida espiritual. Logo após a construção do templo, Salomão despreza o concerto que fez com Deus, quando passa a buscar e adorar aos deuses de suas mulheres. Assim Deus se aparta de Salomão. Então o rei usa a sua sabedoria e, segundo os satanistas e mestres em sabedoria, monges etc., Salomão aprisionou 72 espíritos e fez um livro chamado Goética. Esse livro ele mostra como pactuar com eles e invoca-los, através do demônio Baphomet. Todas as técnicas foram guardadas em pergaminhos, e segundo os historiadores, se perderam com as destruições dos templos, em 587 a.C. e em 68 d.C. Porém, em plena Idade Média, na época das Cruzadas, um grupo chamado de Cavaleiros do Templo resolveram guardar os caminhos dos cristãos que iam à Terra Santa em peregrinação. A origem maçom. A Ordem dos Cavaleiros Templários, por volta de 1119 a 1314, que inicialmente tinha por propósito proteger a peregrinação de cristãos no caminho à Terra Santa. Mas, segundo relatos, em 9 anos esse propósito não foi respeitado, onde especulam que os templários teriam adquirido um tesouro proveniente dos escombros do Templo de Salomão. Especulam-se que sejam segredos de construções e símbolos que os templários usavam, e posteriormente pelos maçons, nas construções góticas. Após a volta dos templários, as nações ao redor de Roma começaram a se organizar de forma que cada novo integrante deixasse todas as suas poses para a ordem e se ingressava nela. Essas reuniões eram fechadas e secretas. Os adeptos à ordem tinham se espalhado por toda a Europa. Especula-se que a Ordem dos Assassinos, antiga seita que fumavam haxixe e matavam em nome de Alá, porém muitos livros relatam a união das duas ordens. A ordem adquiriu grandes posses, chegando a ser tão poderosa financeiramente quanto as nações. Começaram a emprestar dinheiro a juros às nações e aos senhores feudais. Mas o poder e a influência da Igreja Católica os viam como uma ameaça, e começaram a induzir as nações que acabassem com a ameaça. No início a mesma Igreja Católica tinha dado autorização para a ordem funcionar.
A ordem de prisão foi redigida em 14 de setembro de 1307 no dia da exaltação da Santa Cruz, e no dia 13 de outubro de 1307. Uma sexta-feira. O rei obrigou o comparecimento de todos os templários da França. Os templários foram encarcerados em masmorras e submetidos a torturas para se declararem culpados de heresia, no pergaminho redigido após a investigação dos interrogatórios, no castelo de Chinon, no qual Filipe IV de França Felipe, o Belo, influenciado por Guilherme de Nogaret havia prendido ilicitamente o último grão-mestre do templo e alguns altos dignitários da ordem. O pergaminho de Chinon atesta que o Papa Clemente V absolveu os templários das acusações de heresia, evidenciando, assim, que a queda histórica da ordem deu-se por causa da perda de sua missão e de razões de oportunismo político. Da perda de sua missão que caracterizou não mais uma vida austera como no início da ordem se aproveitou Felipe, o Belo, para se apoderar dos bens da ordem, acusando-a de ter se corrompido. Ele encarcerou os superiores dos templários, e, depois de um processo iníquo, os fez queimar vivos, pois obtivera deles confissões sob tortura, que eram consideradas nulas pelas leis da Igreja e da Inquisição, bem como pelos Concílio de Vienne França em 1311 e Concílio Regional de Narbona França em 1243. Início oficial. A franco-maçonaria iniciou-se com os pedreiros livres que com as suas técnicas ergueram as grandes catedrais do norte da Europa, preparando o caminho para as sociedades secretas. Sabiam transformar simples pedras em grandes palácios. Graças às suas técnicas fascinantes, eles eram livres para ir a todas as nações da Europa. Para provar seu posto na categoria, os pedreiros que chegavam a uma obra, apertavam a mão do mestre para este saber qual era seu nível, se era aprendiz, artesão ou mestre. Os antigos templários se ajuntaram às pedreiros livres, para poderem passar de uma nação para outra sem ser descobertos, e assim manteram a ordem dos templários viva dentro da sociedade dos pedreiros livres. Em 1599, foi fundada a primeira loja de pedreiros livres, criando assim a Grande Loja da Escócia. O nome Grande Loja deriva-se dos alojamentos onde os pedreiros faziam suas refeições. A partir de 1700, muitos cientistas como Galileu, Newton e outros cientistas, que eram pensadores maçons, propuseram uma nova filosofia de pensar, uma filosofia que compreendia a ciência do mundo sem a misturar com a religião, causando inúmeros conflitos com os católicos por toda a Europa. Os maçons propunham a liberdade de expressão, a fraternidade, o direito de ir e vir, a separação do Estado da Igreja, seguindo ideais iluministas como igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa, a independência americana e a separação de Estado da Igreja foi patrocinado por ideias iluministas, Illuminatis e maçons que incorporavam as duas primeiras. A capital americana foi totalmente planejada por maçons que fizeram incursões e símbolos ocultos em suas ruas e monumentos, sendo que o George Washington e Benjamin Franklin eram maçons e ao todo 13 presidentes americanos foram maçons. O significado desse símbolo representa dois instrumentos que os antigos pedreiros livres usavam para construir, porém a partir da entrada dos templários o símbolo passa a simbolizar o antigo selo de Salomão ou estrela de Davi. A letra G simboliza a crença em Gadu, o grande arquiteto do universo, porém existe outro deus que eles cultuam que é Jabulon. Esse simboliza a união de três deuses. O verdadeiro deus, que é Jafé, simboliza Já. Bu é uma alegoria a Baal, enquanto historiadores e teólogos referem Osíris a Lon. Os rituais de iniciação da maçonaria datam-se dos judeus da época de Salomão. Seus significados não são entendidos nem pelos próprios maçons. Segundo Steve Bullock, Ph.D., o segredo da maçonaria está no próprio maçom, de entender a sua busca pela sabedoria.
Porém, assim como Salomão se curvou a deuses estranhos como aos deuses do Egito, a maçonaria curva-se a deuses como Horus, Osíris, etc. Para os maçons, o seu deus é Gadu, o grande arquiteto do universo, e também se submetem a Jabulon, uma mistura de Baal, Osíris e Jafé. O maçom não sabe ou finge não saber, mas está na eterna busca de alcançar a luz que Lúcifer perdeu. Eles estão do mesmo lado de Lúcifer, que já caiu do céu por querer ser mais sábio e iluminado que Deus. Assim como Buda alcançou uma iluminação espiritual que nada mais é que uma ligação íntima com Lúcifer. A opinião pública sabe que a maçonaria é forma reduzida e usual de franco-maçonaria. É uma sociedade discreta de caráter universal, cujos membros cultivam o aclassismo, humanidade, os princípios da liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e aperfeiçoamento intelectual, sendo assim uma associação iniciática e filosófica. Portanto, a maçonaria é uma sociedade fraternal, que admite todo homem livre e de bons costumes, sem distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas únicas exigências são que o candidato possua um espírito filantrópico e o firme propósito de tratar sempre de ir em busca da perfeição. Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas, designadas por oficinas, ateliês ou como são mais conhecidas e corretamente designadas lojas, todas iguais em direitos e honras, e independentes entre si. Existem, no mundo, aproximadamente 5,5 milhões de integrantes, espalhados pelos 5 continentes. Destes 3 milhões, 58%. Nos Estados Unidos, 1,5 milhão, 22%. No Reino Unido, 1 milhão, 20% no resto do mundo. No Brasil são aproximadamente 150 mil maçons regulares, 2,7%, e 4.700 lojas. O maçom é abominável. Sim, pois adora as ciências do mundo e a demônios, mesmo sem saber. Mas não são diferentes de pessoas que adoram amuletos, imagens, esculturas, ou enganadores de fiéis e vendendo a palavra de Deus sem a possuir e usando Deus para lucrar. Está escrito: a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 3 versículo 19. Cristo também disse que Deus ocultou as coisas divinas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. São Mateus capítulo 11 versículo 19. Devemos buscar a ciência da terra com moderação e buscar que Deus nos ilumine e dê o entendimento da sua palavra, pois os teólogos e outros se corromperam ao tentar desvendá-la. Mas sabemos que aonde a ciência acaba, a fé começa. As 2 colunas e o piso branco e preto simbolizam a junção entre o bem e o mal, o mundo físico e o mundo material, a luz e as trevas, a direita e a esquerda, o norte e o sul. Na verdade, isso vem em parte da sabedoria de Lúcifer, que queria juntar a luz com as trevas. Jabulon ou Jabulon é uma palavra que foi utilizado para representar o nome inefável de Deus, em algumas sociedades, como a maçonaria e a Ordo Templi Orientis. A palavra Jabulon também é representada em outras formações. Foi utilizado historicamente, em alguns rituais do grau de arco real, no rito de York, segundo Duncan, e de acordo com Francis X. King, também é utilizada nos rituais do Ordo Templi Orientis, visto que Aleister Crowley teria contato com vários grupos clandestinos maçônicos. Segundo Stephen Knight, autor de A Irmandade, ele afirma que para a existência desse nome para representar a Deus na maçonaria, a afirmação seria de que um Deus adorado na maçonaria seria a combinação de Jeová, Baal e Osíris. Segundo a seita satânica, Baal é um dos príncipes de Lúcifer, já caracterizando uma adoração satânica a Lúcifer, além de contradizer todo o monoteísmo que afirmam ser uma marca maçônica. Jabulon na Copa do Mundo. O nome escolhido para a bola da Copa do Mundo 2010 foi Jabulani. Mas que nome mais inocente para colocar em uma bola!
O significado da palavra é controverso. A Adidas diz que vem do idioma Bantu e Zulu, causou uma pequena confusão entre a FIFA e a Adidas, uma vez que Kleiman afirmou que o significado é aquela que traz felicidade aos povos, enquanto a apresentadora do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, a atriz Charlize Theron, deu uma definição diferente: seja feliz. Outro site diz: no idioma Zulu, nome significa literalmente celebrar. Bem, eles estão procurando um significado racional até agora, pois na verdade se trata de uma variação de Jabulon. O que confirma todas as teorias anteriores de que o futebol seja realmente um ritual religioso mágico cabalístico. Por que será que quando Cid Moreira da Rede Globo começava a pronunciar a palavra em um tom de suspense em lances engraçados da bola na Copa, nós até assustávamos e repetíamos sua fala por um bom tempo?